Dicas de filmes. Dica de filme é sempre bom na véspera do final de semana. Ainda vai fazer frio, minha amiga. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Regina? Você também veio no estilinho. Eu vi, falaram, ó, rockabilly. Eu falei, eu vou tentar. Tênis com meias, tá linda. Tô tentando aqui, ó. Tá Frios, linda. né, de gatinho. Você tô viu o dando pessoal tudo dançar? de Que mim. graça. Muito demais. Essa coisa do ensaio fotográfico, tô louca pra fazer um. Olha que coisa Ai, mais legal. faça. Não é o máximo? Faça com a Que Renata. vibe. É uma coisa meio cinematográfica e de séries, né? Sem dúvida. Eu achei E o muito máximo. elegante, muito bonito, né? Muito legal, muito mesmo. O que você traz de dicas? A gente vai nesse clima mesmo do rockabilly, Regina, tentando resgatar um pouco dos filmes que trouxeram esse tema para o cinema, porque o cinema também espelha um pouco da vida, né? E a gente tem Muito. um dos exemplos, é o Juventude Transviada, que inclusive é um filme que está no streaming. Então quem é assinante da HBO Max pode conferir já dentro da assinatura. E é um filme com James Dean, que é este homem maravilhoso, jovem, eternamente jovem e rebelde sem causa, porque infelizmente faleceu, né? Olha aí a cena do James Dean. Já logo no começo do filme. Na verdade, a gente tem quase 3 protagonistas nesse filme. A gente tem o James Dean, uma protagonista também feminina, e mais um garoto. E é um filme em que esses jovens, eles têm meio de tudo, Regina. Eles estão em famílias boas, de classe média alta, mas eles vivem dramas pessoais dentro das suas famílias. Então o James Dean é aquele rebelde sem causa, então sai, tem episódios de bebedeira, é preso. A menina, ela tá com seus 15 anos, desabrochando como mulher, mas o pai tem uma dificuldade em lidar com isso, uma dificuldade grande, e acaba repelindo muitas vezes. Então ela também acaba numa delegacia. E a gente tem o caso de um outro menino que está também nessa mesma delegacia, junto com o James Dean, junto com a menina que acaba atirando num cachorro, uma coisa meio nada a ver, e quem está com ele é a empregada da casa. Então é um jovem de uma família rica, meio abandonado pelos pais. Então esses 3 jovens que têm tudo, que poderiam estar vivendo as suas vidas no pós-guerra, usufruindo do bom e do melhor, tem as suas angústias pessoais e eles acabam se juntando aí através dessa noite que eles se encontram na delegacia. E não é um filme adolescente e jovem típico, porque ele é muito trágico, a trilha sonora é super pesada, é um filme de emoções e de tragédias também. A tragédia acaba juntando esses 3. E esse filme marcou muito a figura do James Dean, e principalmente pela roupa, né? Ele começa mais formal, de terninho. Aliás, é até estranho, porque eles estão meio na high school, né? 16 anos. Filme, né? Você olha o James Dean e fala, nossa, 16 anos? Meu Deus! A menina também. Mas com o andar da história, ele acaba usando a tal da camiseta, que por muito tempo, para os homens, gente, não era alguma coisa que você saía na rua. Você usava por baixo da camisa, por baixo do terno. O Marlon Brando que começou a popularizar também através de um filme dele, essa história do uso da camiseta como uma coisa assim de rebeldia, de jovem, de moderno. E o James Dean nesse filme usa a camiseta exatamente na transição do personagem dele e usa também essa jaqueta vermelha. Né? Então tem todo esse ingrediente e é um filme pesado, eu diria para você, porque apesar de falar de jovens, é de sentimentos de angústia e profundos desses jovens que vão acabar ligados por uma grande tragédia. Um clássico imperdível clássico que do vale cinema. ver e rever. Vale ver e rever. E eu já vi aqui vários momentos de um outro filme que, esse acho que é um clássico dos clássicos dessa história do rockabilly, que é Grease. Nos tempos da brilhantina. Então, óbvio, gente, todo mundo já viu esse filme, né? John Travolta, a Olivia Newton-John. Tem até uma curiosidade legal desse filme, que o papel da Olivia Newton-John teve que ser um pouco alterado. Porque a Olivia Newton-John, ela é inglesa e ela viveu a maior parte da vida dela na Austrália. E ali ela faria uma americana, só que ela nunca conseguiu entregar um sotaque americano aceitável. Então eles acabaram mudando a história personagem do filme para justificar o sotaque dela. Exatamente. Então ela é uma australiana, eles vivem aquele caso de romance na praia, aquele summer loving, né? Aquela coisa louca, e depois eles se veem na mesma escola e ali, né, ela vai perceber
aquele amor vai ter os seus entraves. É bem assim. Exatamente. Parecia. Exatamente. E é um filme musical, tem essa trilha sonora maravilhosa, que foi uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos. E premiadas também ou não? Ela foi uma das mais vendidas, só perdeu para Os Tempos da Brilhantina, que também é do John Travolta, que é um filme de 77, 78. O que é legal desse filme é que ele foi muito bem de bilheteria e até hoje é um marco para a história dos filmes musicais. É um filme que realmente marcou a história do cinema e de todos nós, porque não tem quem não tenha tido algum tipo de contato. E que popularizou toda essa história do Grease, né? Que nos Tempos da Brilhantina era essa história do cabelo, era essa história também do look das meninas e das meninas de jaqueta rosa, que eram a gangue das meninas, né? Tinha dos meninos e a das meninas. E a das meninas também. E a Sandy no meio de tudo isso, coitada, né? Mal chegou, que nem eu, chegou toda inocente lá com o tênis dela e tipo, gente, agora? O que eu faço com esse pessoal, né? E o que é legal, para quem é muito fã de Grease, a gente tem no Paramount Plus uma série agora, recente, que trata de 4 anos antes do que se passa essa história. Como se fosse um prequel, que é Grease, essa The Pink Ladies. Até vou pegar o nome direitinho aqui. Ai, que legal pra gente assistir. Quantos episódios? Exatamente. Olha, ela tá lá, é bastante coisa, Pink já Ladies. foi renovada, dá pra assistir The Rise of the Pink Ladies. Grease, The Rise of the Pink Ladies. E a proposta, olha que bonitinha, é exatamente contar a história de como surgiu essa gangue da jaqueta rosa. Ai, que Como que interessante. essas meninas se organizaram? Então já tinham os meninos ali. E aí, como que essas meninas surgiram? Como que se organizaram? Quais eram as figuras? E o que é interessante é que essa série, ela se aprofunda muito nessa história desses greasers, né, que eles chamam. Porque o grease, a gente pode achar que é uma coisa super legal, que é super da moda, mas na época era uma cultura latina, mexicana e italiana também, de imigrantes. Então tinha Era mal visto lá dentro. Mal visto. No começo do negócio era uma coisa mais periférica, não era uma coisa do cinema ali, então, na década de 50. Então é muito legal porque a série pega exatamente isso. E as é musical. que se juntam, totalmente musical. Se você não gosta, já se afasta, porque assim, vai começar a cantar nos primeiros minutos. E é muito legal que as meninas, elas se juntam por várias questões. Então, a principal delas, exatamente porque começa a ser mal falada, porque deu uns beijos ali no drive-in e espalham na escola que ela avançou o sinal, digamos assim. Ela era fácil. Exatamente. Aí a outra é uma menina latina que teve um caso com um professor. Então, ela é mal vista também na escola. Ninguém quer dar bola para ela. Aí a outra, as Muito amigas começam a namorar e ela é interessante, excluída. Paulinha. E uma outra menina até traz uma questão bem atual, porque ela é basicamente não binária. É uma menina que se identifica muito mais com os rapazes. E ela quer entrar pra gangue dos meninos. Ela quer vestir a jaqueta de couro, Imagina, você, camiseta mulher. e calça jeans. E ali ela vai encontrando também os entraves para isso, porque não é tão fácil para uma menina entrar para uma gangue que é só de meninos. Muito atual. É muito legal a série, mas de fato é musical. Regina, se você não tá Não, afim eu de adoro, dançar, mas tem gente que não gosta, né? Tem São quantos muita. episódios, Paulinha? Olha, eu não sei o total dos episódios, porque inclusive estava em andamento, era a famosa série de Pinga, que ia pingando e começou agora em maio. Então começou mas eu acho agora. que já deve estar. É novidade isso aí. Dá pra você pegar, assistir, você vai estar super atualizado e vai entender um pouquinho do que foi ali o seminal dessa cultura greaser e que depois daria no filme Grease. Quando vai pro cinema, é tudo muito glamourizado, tudo muito bonito, mas começou da periferia para o mainstream. Exatamente. Isso que é legal, esse movimento, para entender um pouco melhor desse movimento. Já venho. Já vem, que ela tem mais dicas de filme. Ai, eu acho tão gostoso o final de semana ficar em casa assistindo. Vai ter música, as meninas da Renata, a Lara e a Carol, os pin-ups ficaram. Elas estão lindas, eu não tinha visto Nossa, a saia. demais, é muito legal. A maquiagem é tudo muito perfeito. É incrível. Tudo caprichado. Regina, você me perguntou de The Rise of the Pink Ladies, quantos episódios? Está em andamento, como eu te falei, termina em junho agora com 10 episódios. Ótimo. Então, ainda essa semana tem um exclusivo e depois, dia 2 de junho, eles fecham essa primeira temporada. Dá tempo de você pegar o bonde andando. Exatamente. Começa a maratona e na semana que vem tem o final para você curtir ainda.
E tem muitos outros filmes que são bem legais. Um que eu destaquei aqui e que tem uma trilha sonora super divertida também é La Bamba, que é um filme da década de 80 já e que resgata uma história trágica e é uma história real, que é do Richie Valens, que era um cantor mexicano, no caso, que queria ser um grande astro do rock. E conseguiu, de certa forma, exatamente com essa música, La Bamba. Então, nesse filme, a gente acompanha toda a trajetória dele, desde os tempos que ele trabalhava na fazenda, a relação dele com o irmão, esse anseio, essa vontade de se tornar um grande artista, até ele, de fato, conseguir chegar lá, mas infelizmente ter uma morte trágica, né? Cai o avião, morre ele, morrem mais 2 artistas junto, então é uma história real. E o curioso desse filme é que quando ele foi lançado, ele tinha também roteiro, direção de um latino, e não se imaginava que o filme fosse ir tão bem quanto foi. É mesmo? Exatamente por trazer uma história latina e relacionada ao rock and roll. E de fato foi super bem. É um filme que se perpetuou como um clássico. Muito. Inclusive retratando esse rock and roll, esse rockabilly. E então é muito legal de assisti-lo. E até tem uma curiosidade que o Lou Diamond Phillips, que é quem faz o protagonista, ele nem mexicano ele é tipo filipino. Engraçado, né? Mas essa coisa do étnico. O Oscar Isaacs que também fala isso, que colocam ele para viver qualquer coisa étnica, tipo, é egípcio, passa por tudo, é árabe, eu não posso ser qualquer etnia no cinema. E aí o cinema, o rock and roll latino no filme La Bamba, de 1987. Olha, vários filmes que a gente está falando aqui, gente, não estão disponíveis no streaming por assinatura. Só o primeiro, Juventude Transviada, está na HBO Max. Mas todos eles você pode alugar e até comprar, né? Se você for muito fã, você pode são comprar. clássicos. Na Amazon, você tem. Na Apple você também pode comprar esses filmes. O próprio Google, se você jogar lá no YouTube, tem esses filmes também para comprar ou alugar. Então, caso você não encontre aí numa Netflix da vida, faça essa busca que com certeza você vai achar sim. E eu separei um outro que eu acho que é curioso também, que é Cry Baby, que traz essa mesma época, 1954, em Baltimore. Tem o nosso muso das dicas. Toda vez que eu venho aqui, Regina, a gente fala um pouco desse homem, Johnny Depp. Ele sempre está no filme. Esse homem fez filme de todo jeito, de todas as épocas. Esse eu não assisti. É um filme muito curioso. Ele, como eu falei, é da década de 90, ele traz toda essa vibe rockabilly, tem o cabelo, tem a moto, tem a jaqueta de couro, tem a calça jeans, tem as meninas, tem os quadrados, tem os rebeldes, tem as gangues que brigam e chama Cry Baby, porque além dele ser um bad boy, assim, apaixonante, ele chora só por um olho, Regina, veja bem. Ai, meu Deus do céu. Caiu uma lágrima aqui desse homem. Então, esse filme também tem uma certa sacanagem, digamos assim, no sentido de até às vezes parece que é uma zoada, assim, com esses estereótipos dessa época. E é um filme musical também, então tem um monte de música, obviamente. Uma menina super fofa, linda, órfã, com uma avó rica, se apaixona pelo bad boy. A avó não gosta nada dessa história. Ela tem um namorado e tal, que vai brigar com o bad boy e ela vai se apaixonar por ele. Óbvio. Ah lá, né? acabou de aparecer a cena e uma lagriminha só. É uma lágrima que cai do Cry Baby, gente. É um filme que você tem que se propor a dar uma viajada, porque ele trabalha nesse lugar do nonsense também, daquele humor sutil. Um filme muito divertido, se você quiser embarcar. Eu acho que vale a pena conferir também Cry Baby. E aí a gente chegou no apogeu atual desse estilo, que eu acho que é Elvis, lançado agora em 2022 com o Eja Butler, que podia até ter ganho o Oscar, porque realmente foi um ótimo ator, mas a concorrência era braba, né? A gente tinha outros grandes atores em papéis dramáticos. Adorei esse filme, Paulinha. Olha, esse filme polemizou, sabia, Regina? Tem gente que realmente gostou e muita gente que não gostou. Tem gente que não, a atuação do Tom Hanks foi muito criticada e eu gostei. O Tom Hanks, ele faz o papel mais importante do filme, Você fora o gostou Elvis, né, gente? Eu gostei da opção de trazer essa relação. Porque apesar de eu gostar muito do Elvis Presley, eu não sabia dessa relação dele com o empresário. Nem eu, menina. Pois é, então eu Aí a achei gente entende. super curioso. Porque eu não sabia, eu sabia da paixão pela Priscila, eu sabia da história do exército, dos filmes no Havaí, de tantas coisas.
Mas essa relação com o Coronel Tom Parker, que é o personagem do Tom Hanks, eu não sabia que era assim, dessa forma, né? E o que a gente vê no filme? Que era a cilada bi no Elvis. Esse homem, claro, ajudou o Elvis a crescer demais, mas de alguma forma Ele acabou o sugou. escravizando. E eu fiquei muito chocada com a falta de noção do tamanho. Ele não sabia, o Elvis não sabia quem ele era. Aquela história de encarcerar ele nos shows, Em no Las cassino Vegas. e alimentar o medo, a fobia que ele tinha a respeito da segurança, a questão das drogas para acordar, para dormir, para se apresentar. É algo de bastante trágico. E é difícil condensar a vida de um nome como o Elvis Presley num filme. Eu considero bem difícil, mesmo sendo o Baz Luhrmann, que é um diretor de espetáculos. Visualmente, qualquer filme do Baz Luhrmann é maravilhoso. E por que o pessoal não gostou? Quais foram as críticas? Aquelas coisas. Acho que não resumiu direito, passou batido por algumas coisas. Eu acho que não sei o que lá. Agora, sabe outra coisa que me chocou? Porque a gente sempre falou, é porque ele se droga, a gente achava que, pelo menos eu achava que ele se drogava para se divertir. Não, o empresário que ali armou uma cilada, pra gente não falar. Vezes, né? A cena final, quando aparece o Elvis, aí eu chorei. É muito chocante. Nossa! Eu acho que o que tem de muito genial também é que o Butler, ele, claro, tem os trejeitos do Elvis e tal, mas não é uma caricatura. Ele achou o ponto, esse jovem ator, de viver ali aquilo que o Elvis simbolizava, na sensualidade e tal, mas sem ser caricato. Né? E isso é fantástico. Até agora, vocês assistindo ao trailer, dá para ter essa dimensão do trabalho dele como ator, que realmente é muito bom. As reproduções das apresentações são impecáveis, são maravilhosas. Eu gosto muito desse filme. Eu Elvis. adorei, viu? Esse tá disponível também pra gente assistir, viu? Vou até aqui pegar pra vocês, porque tá na HBO Max também. Tá. Então esse, pra quem é assinante de HBO, pode procurar por Elvis, que você pode ver essa aventura. É um filme longo. É um filme mas eu nem longo, senti. Mas é gostoso. Nem senti mesmo a trilha porque, sonora, isso que eu ia falar, né, meu Elvis bem? você vai cantando, singing along, né? Você sabe todas as músicas. Até quem acha que não gosta de Elvis Presley, Concordo. quando assiste ao filme percebe que é um super fã de Elvis também. Então acho que vale muito a pena assistir. Incrível a história que a gente não sabia, né? E de até nada. depois eu fui dar uma pesquisada do que, por exemplo, era real, o cenográfico. Por exemplo, a mansão que aparece, Graceland, é Graceland de verdade. Eles filmaram dentro da mansão do Elvis. Aí também fui procurar se a Priscila tinha gostado do filme ou, né, se emocionado. Ela gostou? Ela falou que foi muito difícil de assistir, mas que ela gostou muito e que ela acha que o Elvis aprovaria. Não fala isso que eu choro. Jura que ela falou? Ela falou isso. Eu também fiquei meio arrepiada. Incrível, né? E deve ter sido muito duro para ela ver. O amor dos dois era a coisa mais linda. E você sabe que a neta do Elvis fez uma série agora, que já terminou no Prime Video, já terminou a temporada, que é Daisy Jones and the Six. E ela cantou nessa série pela primeira vez. E você vendo ela cantar, ela que é a neta do Elvis Presley, tem uma coisa de Elvis ali. Eu vou procurar qual é o nome dela, vou procurar. Daisy Jones and the Six, ela chama Kylie Rowe, ela não tem o sobrenome Presley, então, tipo, ela discreta. Preferiu, mas ela é uma ótima atriz, ela já fez vários filmes onde ela tá muito bem. E nessa série, que é a Daisy Jones and the Six, ela é uma cantora. É uma ela jovem tem cantora. ali umas E ela nunca pitadas de tinha Elvis cantado, ela fala, profissionalmente. Que ela pegou assim com medo. Foi fazer aula, foi fazer tudo. E quando você vê ela cantando, você fala: ai, Jesus. Gente, tem um negócio aí, essa moça. E deve ter sido E difícil é neta dele. pra ela. Imagina a neta do Elvis vai fazer um papel cantora. Não consigo nem imaginar como que ela se jogou nessa, mas ela se saiu super bem. É uma série bem legal, não retrata esse tempo da década de 50. Na verdade, se passa ali na década de 70, que também é bastante rock and roll. Bem legal. E é muito interessante. Da outra vez que você veio, a gente falou de um filme que todo mundo falou: não acredito que a Regina nunca assistiu esse filme. Regina, pessoas indignadas. Indignadas. A Regina nunca assistiu Matilda.
Gente, acontece. É isso. Tem filme que realmente às vezes passou batido, Não, né? mas não pode. Por isso que a gente tem esse tipo de pauta pra gente falar, meu Deus, Matilda. E você acredita que eu ainda não assisti? Calma. Vou assistir. Vai De que ano que é, Matilda? Você sabe, Não, não? é década de 80, 90, Não agora eu não assisti, sei. gente. E todo mundo falou, mas que absurdo. Foi o filme Já da tem minha até vida. um musical remake, ela ainda não assistiu o primeiro, Não. um clássico. Eu vou assistir o primeiro, vou engrenar, vou tirar esse atraso da minha vida. Graças a Paula Carvalho. Que bom que você veio aqui conversar conosco. Que bom, Regina, Qual é o seu adorei. Instagram? A gente ama te receber. Gente, tô lá no Instagram, @PaulaCarvalhoJolie, com todas as dicas diárias pra vocês, do mundo das séries, dos filmes, já com aquela curadoria pra você não cair em roubada e Isso. nunca mais ficar naquele scroll eterno sem saber o que assistir no streaming. O Tá que eu vou tudo fazer? lá. O que eu vou ver? O que eu vou ver? É Vai lá. desesperador. É... E dá uma raiva quando a gente embarca em filme ruim. Pois é. É Paula Carvalho Jolie, Joly, Paula Carvalho Jolie. Nunca mais você vai ficar rodando. Aí você vai pros indicados. Você só vai assim, Melhor ó. da crítica. Eu tenho um filme que eu postei lá, que é o filme que mais me fez chorar na vida, Óleo de Lorenzo, por exemplo, antigo. Todo mundo vai gostar, é Esse eu desesperador. assisti. Susan Esse eu Sarandon, assisti. gente, Nick Nolte, filme maravilhoso. Então, assim, às vezes, pérolas escondidas, eu tô colocando lá para vocês poderem se divertir. Faz muito bem, faz muito bem. Muito obrigada, bom final de semana. Obrigada, Regina. A gente vai pro intervalo, mas na volta vai ter muito.